é o limite da gadagem? O que leva uma pessoa a mandar uma bala em alguém que tem uma opinião política diferente da dela? Fico aqui pensando como pode as pessoas serem tão retardadas, no sentido de estar atrasadas, ao ponto de destruir a sua vida por causa de política. Ou pior, como pode alguém matar o outro por políticos que não estão nem aí sobre a existência deles? Um morreu por político, o outro matou por político. E o que os defensores desses políticos ganharam com isso? Nada. Já que um não está mais entre nós e o outro, se sobreviver, deve passar bons tempos preso na cadeia. Enquanto os políticos que eles estão defendendo vivem de boa, com a vida tranquila, com a conquista deles, com seu dinheiro que você pagou com o seu imposto. Tem que ser muito idiota, muito mesmo. Não tem outra palavra para dizer. Apesar de achar que quem defende político, quem tem político de estimação, tem que ser muito lixo, é comparado àquele lixo lá no meio da rua, onde os ratos entram na lixeira, nada justifica o assassinato de uma pessoa. Como o cara não pensou na mulher que estava ali perto dele na hora que entrou na festa? Mulher ali do lado, como é que o cara não teve compaixão com a família ali presente, né? Para você entender melhor, o caso foi assim. O agente penitenciário Jorge José da Rocha Garanha invadiu uma festa e matou a tiros o aniversariante, o guarda municipal Marcelo Arruda, na noite de sábado. Arruda comemorava 50 anos de aniversário com uma temática do PT. Na festa tinha as bandeiras com as cores do partido e as fotos do ex-presidente Lula. Segundo o boletim de ocorrência, ao invadir a festa, o atirador gritou: "Aqui é o Bolsonaro!" E nas redes sociais, Garanho demonstra o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e as pautas defendidas pelo governo. Não duvido nada que no perfil dele deve ter escrito assim, ó, cristão e conservador. Não duvido nada. Ferido, Arruda atirou contra o Garanho, que em seguida, armado, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a arma dele tinha 12 munições intactas. Um dos filhos da vítima, presente na festa, disse que o pai atirou com medo de mais pessoas serem atingidas. E eu até entendo essa situação, né? Arruda foi socorrido, mas morreu no hospital, deixando aí mulher e 4 filhos, incluindo um bebê. Ele era filiado ao PT e foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pelo partido em 2020. Eu não vou colocar aqui o vídeo, pois é muito forte e é contra as regras da plataforma. Ambos os políticos, tanto Lula como Bolsonaro, farão ali a sua politicagem aproveitando do caso, né? Enquanto uma família foi destruída por causa desses dois, eu fico imaginando a mulher do cara, que deve ter avisado várias vezes: "Meu amor, mexe com política não sai dessa, deixa de ser besta, de bancar de herói. Você pode gostar dos dois sem problemas, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que você faz deles um deus, tipo Xerxes, do filme de 300, não sei se você lembra, o filme 300, que ele pisava, né, nos seus subordinados ali embaixo, ele descia do seu troninho e pisava nos seus subordinados. Se você faz dos seus políticos um deus Xerxes, você é o maior otário do mundo. Isso mesmo, não tem como. Você é o maior otário que tem. Sim, defender política é uma atitude de quem não consegue pensar e por isso precisa se envolver em grupos para que esses grupos pensem por ele. O que será que esse cara ouviu em sua bolha bolsonarista para chegar ao ponto de fazer uma loucura dessa? Você já pensou? Infelizmente, esse fanatismo político ainda vai levar muita gente. Isso porque a política nem começou ainda. As pessoas estão loucas, envolvidas em suas bolhas religiosas e políticas, e nem conseguem perceber que se tornaram animais, ou pior, viraram robôs, onde os seus sentimentos foram devorados pelos demônios principados que atuam na esfera do poder mundial. Não entender que, ao se filiar a um político,
ao ponto de preferir fazer uma festa em homenagem a ele do que a sua esposa, seus filhos ou algo que goste, ou pior, ao ponto de dar uma facada em alguém ou invadir a casa de uma pessoa ali e tirar a vida dela, isso está fora da realidade, isso é loucura. De acordo com a médica Elisa, em resposta ao portal UOL, é importante considerar que o fanatismo não é classificado como uma doença. Ele é um comportamento disfuncional, mas não é considerado um transtorno mental. Como não, né? E se caracteriza por uma crença ou comportamento que não admite refutação, que é defendida de forma obsessiva e apaixonada e que deixa por muito pouco espaço para tolerância às ideias contrárias. Disse aí a médica, né? Eu também acredito que não seja uma doença. Para mim, é um poder maligno do inferno, é um poder mágico de Satanás para escravizar as pessoas na mediocridade, tanto de pensamento como de crescimento pessoal, e jogar o sujeito ao mais profundo lamaçal moral e de caráter. Então, pense mais antes de defender os seus políticos, independente de seus partidos ou ideologias, pois no final o que os vampiros querem é seu sangue. Falou e até a próxima.